essas mensagens para os irmãos da sua célula. Eu não sou muito bom para fazer essas coisas não, mas esse dia eu fui futricando e consegui enviar para alguém, você acredita? Fiquei tão feliz. Meus irmãos, nós estamos entrando na última semana, aleluia, do nosso jejum. Meu Deus, significa que semana que vem eu estou aberto, se é que você não entende. Tá, né, pastor Ederson? Eu creio nisso. E, irmãos, eu tenho sido muito abençoado com a leitura desse livro. Se você ainda não adquiriu, né, eu recomendo que você leia. Paradigmas serão quebrados em nome de Jesus. Sabe, eu creio, Deus tem removido escamas dos meus olhos. Porque, de fato, nós somos a igreja da nova aliança. Nós estamos para viver na nova aliança. Nós não estamos aqui para viver mais em mistura, mas nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos ter olhos abertos para isso. E eu sugiro que você... Pastor, eu não fiz o jejum. O que eu faço? Faça essa semana. Simples assim, entende? Eu não consegui fazer. Pois é, qual o problema de você começar agora? Eu creio que o Senhor vai te levar a ter muitas experiências. Pastor, mas não é uma troca que eu estou fazendo? De maneira nenhuma. Porque nós não estamos jejuando por essa questão de troca. Nós estamos jejuando para termos mais sensibilidade ao Espírito. Quantos creem nisso? Sabe, e são dias de termos novas experiências com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu colocar para gravar aqui também. Nós estamos hoje, em qual dia? 14º dia. É nós. E nós? Como é que nós ficamos nessa questão da nova aliança? Uma coisa que sempre nós precisamos compreender é que sem revelação você não consegue entender aquilo que Deus quer falar com você. O que nós precisamos de fato é ter revelação da palavra. Eu preciso ler a palavra, preciso meditar na palavra, mas a grande diferença é quando eu tenho revelação dessa palavra. Às vezes eu encontro irmãos que dizem acerca de outros irmãos que estão desviados e falam o seguinte: pastor, mas ele conhece toda a palavra, mas ele tem revelação dessa palavra? Uma coisa é você saber quem é, outra coisa é você conhecer verdadeiramente. Existe uma diferença enorme das pessoas saberem quem é Jesus e de pessoas se relacionarem com Jesus, conhecê-lo. Uma coisa é você saber quem eu sou. Você sabe que eu sou o pastor Sérgio, você sabe que eu sou casado com a pastora Ludmila, você sabe que eu tenho 2 filhos, você pode saber várias coisas, mas me conhecer são para aqueles que se relacionam de maneira mais próxima, mais íntima. Os irmãos estão aqui comigo? Então, como então eu posso, além de saber quem é Jesus, conhecê-lo verdadeiramente? Se relacionando com ele. Então, você vai conhecer uma pessoa quando você come com ela, quando você frequenta a casa dela, quando você conversa com ela. A partir disso aí, desse desenvolvimento, você vai conhecendo, você vai de fato tendo intimidade com essa pessoa. E aí muitas coisas você vai saber dela que poucos sabem. A cor de roupa, a comida que ela mais gosta, e de coisas mais íntimas. É assim que Deus quer que nós venhamos a relacionar com Ele. Não é só em saber de fato quem Ele é, mas é conhecê-lo verdadeiramente. E o jejum, de fato, é um canal, é uma estratégia santa do Senhor para que eu e você desenvolvamos esse relacionamento mais próximo, mais íntimo. Irmãos, esse período de jejum você fica mais sensível. Você fica mais sensível à voz do Espírito. Sabe, uma palavra, uma leitura de um livro desse, parece que os seus olhos são descortinados. Então, eu quero desafiar você que ainda não fez. Entre agora nessa semana. Faça essa semana.
Sabe, pastor, mas se eu fizer, eu ainda vou ganhar coisas. Filho, mesmo se você não fizer, o Pai é bom. Sabe, Deus é bom. Eu amo quando os meus filhos vêm se relacionar comigo, vêm conversar, vêm contar coisas, vêm brincar, vêm rir, sabe, vêm fazer brincadeiras. Eu amo isso, sabe, de abraçar, de beijar. Mas se eles não fizerem isso, eu não vou deixar faltar comida no prato deles. Eu não vou deixar faltar roupa para eles. Eu não vou deixar faltar escola, porque eu os amo. Sabe? Então, esse é o grande problema do relacionamento com a velha aliança. Você só vai ter se você merecer. Essa semana aconteceu algo tão jóia. Eu estava dando aula e foi a semana da conferência, né? E os jovens mobilizando para irem à conferência, para levantar o recurso, e orando, e jejuando, e fazendo coisas para conseguirem o recurso. E na quarta-feira pela manhã, eu compartilhei uma palavra aqui no nosso período de oração, de Efésios 3:20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E olha, tanto que Deus é sobrenatural, que às vezes você nem precisa orar, só um suspiro para Deus já é o fato para Ele realizar um desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele vai o quê? Satisfazer os desejos do seu coração. Às vezes é só um suspiro. Você nem orou. Você só pensou, falou, queria tanto ir, se desse para eu ir, seria tão jóia. Você só suspirou. E aí de repente a bênção chega. E aí chega um jovem seminarista em crise. Pastor, o que eu faço? Falei, o que você faz? Bom, seja mais claro. Pastor, eu ganhei a conferência. Eu ganhei tudo. Eu ganhei a passagem, o ingresso, eu ganhei a hospedagem, eu ganhei o pacote completo, pastor. O que eu faço? Falei, o que você faz? Isso que você acabou de dizer aí, vai. Falei, não, pastor, o senhor não está entendendo, eu nem orei. Eu não orei por isso, pastor. Será que é de Deus? Veja bem, engraçado que eu estava dando aula de Romanos capítulo 7, que fala de sermos libertos da lei. Minha aula foi tremenda, porque foi o melhor gancho, a melhor porta para eu falar. Veja bem, eu falei, aí que está o problema. Você só pode ir se você merecer. E aí, chega um outro jovem, foi pastor, o irmão chegou e me deu dinheiro. Eu já tinha ganhado a conferência, mas um irmão chegou e me deu dinheiro. Eu falei, por que você está me dando esse dinheiro? Ele falou, não, para você comer alguma coisa, para você gastar lá. Ele falou, não posso aceitar. Eu falei, você não aceitou? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, pastor, eu não fiz nada para ele. Eu falei, aí, tá vendo? Então, veja bem, olha o quanto a lei está arraigada em nós ainda. Porque eu disse para ele, falei assim, olha, você tinha que pelo menos ter lavado o carro para ele. Foi o que você passou na sua cabeça, não foi? Ele foi. Eu tinha que pelo menos lavar o carro dele para eu ter esse dinheiro. Mas, olha a diferença da graça do Senhor da nova aliança. É que você não precisa fazer nada para ter. Você não precisa. Você não precisa lavar o carro do irmão para ele te abençoar. Você não precisa ter orado 7 dias na água, sabe? Como diz o pastor Marcelo Almeida, jejuado até a orelha bater palma, para que você consiga ir, para você ter o merecimento de ir. Na graça do Senhor você não precisa, na nova aliança você não precisa, Deus já fez por você. Sabe, e nessa manhã eu quero compartilhar a respeito disso, de um confronto, de um paralelo entre essas duas alianças. Em qual aliança de fato você tem vivido? Em qual aliança você tem desfrutado nesses dias? É da nova aliança? É da velha aliança? Ah, pastor,
esse negócio não está ficando muito maçante, não tem outra mensagem, não tem. Essa é a nossa mensagem, a mensagem da nova aliança. Essa é a mensagem dos filhos que foram justificados pelo Pai. E pelo fato de você ser justo, você não precisa mais andar debaixo de condenação, de peso. Quantos irmãos às vezes não desfrutam de Deus porque eles se veem indignos? Quantos? Você fala, irmão, você vai compartilhar a palavra na célula nessa semana. Eu falo, não posso. Eu não estou jejuando. Eu nem orei por isso. Então Deus só vai fazer se você jejuou muito. Se você orou muito. Então não é Deus que está fazendo, é o seu jejum e a sua oração. Então, nós precisamos entender que independente de nós, Deus é poderoso para fazer. Ele não precisa de você para Ele fazer. Ele faz porque Ele é gracioso, porque Ele é bom. E Ele quer te usar nesses dias. Deus quer te levar a uma nova medida. Deus quer te levar ao sobrenatural. Nós nascemos para viver no sobrenatural. Nós não andamos aqui pelaquilo que nós fazemos, pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu esforço. Não, nós andamos é porque Deus é gracioso. Sabe? Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 8, 7. Em Hebreus a Bíblia diz o seguinte, verso 7 de Hebreus 8. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles, diz o Senhor. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Aleluia. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Verso 12. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe, eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse instante e pedisse para que o Espírito Santo falasse com você nessa manhã. Nós estamos entrando na última semana, do nosso jejum, para compreendermos essas verdades da nova aliança. Sabe, e não adianta eu falar algo daquilo que o Espírito não nos revelar. Então nós precisamos ter revelação da parte do Espírito. Ore ao seu lugar nesse instante e peça para que o Senhor, fala com Ele, fala: Espírito Santo, fala comigo nessa manhã. Abra os meus olhos, deixa eu enxergar aquilo que eu não consegui enxergar ainda. Traga luz sobre as minhas trevas, me dê sensibilidade à Tua voz, me dê uma direção clara, ó Deus, em nome de Jesus. Mostra se de fato eu tenho feito aquilo que o Senhor tem para mim. De fato, eu tenho desfrutado dessa nova aliança que o Senhor firmou comigo, em nome de Jesus. Comece a orar nesse instante e peça para que o Espírito Santo, nesta manhã, traga luz, clareza e revelação em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui de Hebreus fala que o próprio Deus diz que a velha aliança, que a lei, a aliança da lei, ela tinha um defeito. Então Deus achou um defeito num sistema perfeito, não porque ela em si é imperfeita, mas porque o povo é imperfeito. Então, o grande erro da aliança não está nela, da velha aliança, não é nela em si, mas somos nós. Nós é que colocamos esse defeito, porque a velha aliança, ela veio para mostrar de fato que eu e você não conseguimos fazer nada, se não for através do Senhor. Mas o que o povo diz? Não, fala que nós iremos fazer.
Pode colocar o preço que eu vou pagar. Então, nós geralmente andamos baseado nisso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar muito, então eu vou orar. É 21 dias na água, então eu vou fazer. É boca no pó, então eu vou pôr boca no pó. Qual é então a diferença que existe daqueles que pegam a cruz e saem em peregrinação até lá Aparecida do Norte? Porque eles também estão fazendo algo por merecimento. Deus, se o Senhor fizer um milagre na minha vida, eu vou pagar essa penitência. Então, a questão é que tudo já foi pago. A obra foi consumada. O meu papel hoje é desfrutar daquilo que Cristo já fez por mim. Eu preciso revestir de Cristo. Então, a velha aliança, ela de fato é uma expressão exterior. A nova aliança, ela é algo no seu interior. É uma mudança de dentro para fora. E vai chegar o momento que ela vai se exteriorizar. As pessoas verão isso em você, em nome de Jesus. Então, olha essa questão, tanto que a velha aliança ela é algo exterior. Eu me lembro de uma história de um pastor contando, de um outro pastor, a respeito dessa questão da lei. Ele proibia os membros de assistirem televisão, porque a televisão é algo do diabo. Então você não pode assistir televisão. E aí um dia um irmão esteve na casa desse pastor, e eu não sei como ele chegou ao quarto, e tinha uma televisão dentro do guarda-roupa dele. E aí o irmão questionou, falou: vai pastor, o senhor proíbe a gente de assistir televisão e tem uma dentro do seu quarto? Ele falou: não, é porque eu sou maduro para assistir. Então é algo exterior. Chega um momento que a máscara vai cair, sabe? Então, ou seja, o outro exemplo é às vezes de pastores que querem tirar os jovens no período carnaval para que eles não sejam atraídos para o mundo, porque no mundo as pessoas veem os crentes e falam: não, ele fica lá doidinho, passa o negócio na TV, o pezinho logo já começa a pular para ele ir para o carnaval. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe, nós não precisamos disso. Sabe que eu amo nessa visão? Você vê que não há proibição para os nossos jovens. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer a corte, e você não pode namorar no nosso meio. Onde está escrito isso? Onde tem essa proibição? Não, isso é um caminho, é uma escolha. É você que vai escolher. Sabe? Deus tem sempre o melhor para você. Então existe também um paralelo. Olha, existe o pró e o contra. Então, aquilo que você plantar hoje através da corte, você vai colher lá no seu casamento. Então é um princípio espiritual que é colocado. Mas se ele não quiser fazer, não faça. Se ele quiser bater a cabeça nessa parede aqui, eu só peço que não quebre a parede. Mas o que vai acontecer com a sua cabeça é uma escolha sua. Então, nós precisamos entender que não é a questão do pode ou não pode, faço ou não faço. Você está debaixo da nova aliança, você é guiado pelo Espírito. Você tem que entender que na sua carne, de fato, não habita bem nenhum. Bem nenhum. Não, porque eu sou maduro. Aí, você vê o irmãozinho dando carona para a irmãzinha. Não, pastor, eu sou um cara maduro. Pois é, filho, se você fosse maduro mesmo no Senhor, você ia fugir disso. Você ia ter clareza que na sua carne não habita bem nenhum. Toda sorte de concupiscências estão ali. Então, você não vai fazer isso. Se você entender de fato, você não vai dar crédito à sua carne, porque ela milita contra o seu espírito. Então nós precisamos compreender que nós estamos hoje em uma outra aliança. Uma outra aliança. Essa questão do exterior é como a mãe que briga com o menino birrento lá dentro do supermercado. Já viu o menino birrento no supermercado? Eu quero! Você que é de fora dá vontade de pegar um chinelo e... Rapaz, será que esse pai não educa esse menino, não? Mas deixa eu educar seu filho aqui, vem cá.
E aí a mãe fala assim: cala a boca, menino, você não grita aqui não. E aí que o menino grita mais. Aí ela arranca o chinelo, aí ele cala, mas por dentro está gritando. Por quê? A lei, ela é só externa. Ela é só externa, ela não é interna. Você que anda na nova aliança, você não jejua simplesmente por uma barganha, mas é porque há um anseio no seu coração de uma intimidade mais profunda com o Senhor. Sabe, irmãos, durante o jejum, eu ficava me policiando umas questões assim tão, sabe? Eu fiz uma pergunta para os líderes aqui, na nossa reunião de líderes geral. Eu falei assim: alguém aqui já imaginou ficar sem jejuar na semana do encontro? Muitos levantaram a mão. Aí eu falei: então deixa eu melhorar a pergunta. Você sem jejuar, você tem a convicção que será mais usado por Deus se você tivesse jejuado? O que você me diz? Falou: não, pastor, aí não. Aí chega lá no encontro, aí querem formar grupos de intercessão. Quantos encontros eu fui que você chega e vai conversar com o irmão? Fala: irmão, você não vai almoçar não? Tropeiro desse aqui, torresmão deste 2 dedos aqui, você não vai cair para dentro dele, filho? Falei: não, pastor, estou em jejum. Falei: mas você está em jejum por quê? Ele falou: não, eu preciso me consagrar mais, esse encontro está muito resistido. Está resistido para ele, que está debaixo de acusação. Por quê? Ele não jejuou durante a semana, ele quer compensar no final de semana. Tem nada contra orar, irmãos, fazer grupo de oração, intercessão, mas com qual motivação que você está fazendo o grupo? É para de fato compensar a semana que você não orou e não jejuou? Se é por isso, é melhor que você nem ore e jejue. Agora, se você de fato sente da parte do Espírito e quer mais de Deus, é outra coisa. Mas é tudo uma questão de exterior, quer mostrar. Ele se sente de fato ainda desmerecedor daquilo que ele está vivendo. Quantos estão aqui comigo, meus irmãos? Então, a lei, de fato, a nova aliança, ela tem algumas cláusulas que vêm de fato para trazer conforto e consolo ao nosso coração. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Senhor iria inscrever as suas leis no nosso coração. Ou seja, hoje nós temos no nosso coração um desejo de fazer a vontade de Deus. O desejo é de fazer a vontade de Deus, independente daquilo que você vai ganhar ou não. Por que você está aqui? É porque eu amo o Senhor. Por que você oferta? Porque eu quero ver essa obra avançar, crescer. Ou você dizima ainda porque você está com medo de vir sobre a sua vida maldição. Não, pastor, não, o motor do meu carro fundiu e roubaram a minha casa. E aí chega lá o irmãozinho e fala assim: você dizimou, irmão? Rapaz, eu não dizimei. Fala: é isso, olha. É maldição, é a ira de Deus, a mão de Deus pesou sobre a sua vida. Então isso é alguém que está andando debaixo da velha aliança. Ele não entendeu ainda que toda sorte de bênção já foi liberada. Você já é abençoado. Por que então você dizima? Porque eu amo a casa do Senhor. Eu amo. Eu quero ver essa obra romper, eu quero ver essa obra crescer, eu quero ver igrejas sendo plantadas. Essa é a grande diferença. Mas aí, se você não dizimou naquele mês, pastor, então o senhor está dizendo que eu não devo dizimar? Aí é que está a questão. Se você entendeu que você está debaixo da nova aliança, 10% é pouco para você dizimar. Você não vai ser mais dizimista, você vai ser 12mista, 15mista, 20mista. Você está entendendo? Porque você sabe que tudo que você tem procede de Deus. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu coloquei lá uma cláusula diante de Deus. Eu orei isso. Falei: tudo bem, Deus. O senhor quer que eu seja pastor? Eu vou ser. Com coisa assim, que Deus está precisando demais de mim, né? Última Coca-Cola do deserto. Eu falei: tudo bem, Deus, eu vou ser, mas eu vou adquirir todas as coisas antes. Não quero depender da igreja.
Vou adquirir tudo, casa, carro, roupas, tudo. Por me amar tanto, Deus me mostrou, falou, não, você não entendeu nada, filho. Eu que estou te chamando, eu que vou cuidar de você. Não é você que vai cuidar da minha obra, não, eu que vou cuidar de você. Essa é a grande diferença, filho. Então, segunda cláusula da nova aliança é que eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é uma afirmação poderosíssima. Pois se estivermos doentes, Ele será o Deus da nossa cura. Se nós estivermos com falta de provisão, Ele será o Deus da nossa provisão. Ele é o Deus que cuida. Nós estamos aqui para desfrutar de um novo tempo em Deus, filho. Eu não sei se você está vivendo em angústias nesses dias, mas há uma onda de cuidado. Não que nunca faltou, é porque às vezes nós nunca enxergamos, mas agora você vai enxergar esse cuidado do Senhor numa nova ótica. Não na ótica da velha aliança, mas na ótica da nova aliança. Terceira cláusula é que todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Então o conhecimento de Deus é algo intuitivo, é algo dentro de nós. Nós podemos ter comunhão com Ele no nosso espírito. Você vai conhecer a Deus não porque as pessoas estão falando, mas é porque você está vivendo. Olha aqui para mim. Presta atenção no que eu vou te dizer. Isso é muito importante o que eu vou te dizer nessa manhã. Sabe qual é a diferença daquele que sabe quem é o Senhor e daquele que conhece o Senhor? Porque aquele que conhece o Senhor, ele já teve experiências com o próprio Senhor. Sabe qual é a diferença de alguém que ora pela provisão e daquele que já experimentou da provisão? É porque ele tem uma realidade espiritual para falar. Uma coisa é você saber quem é Deus. Outra coisa é você conhecê-lo verdadeiramente. É você conhecer o Jeová Rafá, aquele Deus que cura, porque você foi curado por Ele. É você conhecer o Jeová Jirê, aquele que provê, porque você já teve experiência com a provisão. Falando, rapaz, não é algo que alguém me contou, não. Já veio aqui, ó. Foi a experiência desse jovem. Ele nem orou. Quanto que era a inscrição lá? Por R$450, veio na mão. Mas aí se viu, falou, não, mas eu nem orei. Não, o que eu tenho que fazer para merecer isso aqui? Falou, não, você não precisa fazer nada, já está aí à sua disposição. Mas você está vendo tanto que isso é difícil? Às vezes as pessoas, pastor, mas isso é fácil demais. É mais fácil eu fazer. Às vezes você acha que a lei é mais difícil, mas é mais fácil você fazer. É mais fácil. É mais fácil você merecer do que simplesmente alguém chegar e entregar nas suas mãos. Esse é o grande confronto da velha e da nova aliança. Aí é que está o ponto X da revelação. É das coisas virem às suas mãos, sem mesmo você orar. Não é fácil, irmãos. É por isso que nós precisamos de revelação. Por que você acha que nós estamos há 21 dias jejuando por isso? Não é fácil. Porque quando as coisas vêm, olha aqui, começa a vir uma onda poderosa do Senhor sobre a sua vida. Você estava com a conta no vermelho, você chega lá, chega uma grande provisão, super abundante, você devia 5 mil, entra 10 mil na sua conta. Você está com aquele carro ali que toda hora você pede a ajuda do irmão para empurrar, aí você vai e troca de carro. Vê um negócio assim que não tem como, é um tio seu lá, não sei de onde, que estava com o carro lá parado, novo, 2016, nós estamos 2017, né? 2017 está lá parado, rapaz, eu estou com esse carro aqui, pensei em você, toma, leva. Aí
Você está lá pagando aluguel, com dificuldade de pagar aluguel. Chega alguém que vai fazer uma viagem para o exterior e vai ficar 1 ano no exterior e fala assim, rapaz, eu estou precisando de alguém para cuidar da minha casa. Mas você está precisando, eu vou fazer uma viagem para o exterior, eu moro aqui na beira da lagoa aqui. Eu não posso deixar a casa sozinho. Condenar o pecador não libera vida, mas perdoá-lo sim. Sabe, eu quero dizer para você que você já foi perdoado em Cristo Jesus. Ele te ama, filho. Sabe, eu queria orar por isso nessa hora. Para você ser livre de toda condenação. A palavra fala que nós devemos contemplar como por espelho. Contemplar, você não precisa pagar. Eu trabalhei durante muitos anos em reservatórios de usinas hidrelétricas. E muitos desses lagos, eles não podiam andar de barco, nadar, mas era só para contemplar e mais um extra para você usar no que for preciso. Então eu tenho uma despesa de 10 mil reais com a casa. Então todo mês eu vou te passar 20 mil. Você usa as despesas, o restante é seu. Vai ouvindo. Aí o que acontece? A célula era aqui na sua casa, naquele barracão. Aí você tem que levar a sua célula lá para essa nova casa que você vai estar. E aí os vizinhos começam a ouvir aquele som maravilhoso da reunião do louvor. E vão lá e falam assim, o que é esse negócio aqui? Eu falei, é uma célula. Eu falei, eu preciso participar. Eu preciso. E um mês, a sua célula que só tinha 3 gatos pingados, vai para 30. O que é a mentalidade da velha aliança? Não, está acontecendo alguma coisa. Tem um trem errado aqui. Logo vai vir alguma coisa para trazer defeito. Vai dar defeito em alguma coisa aqui, tem certeza disso. Veja bem, filho. Olha o quanto Deus, de fato, cuida. Esse é o poder da nova aliança. Mas você está vendo tanto que é difícil desse negócio entrar? É por isso que nós precisamos ter revelação. Você que era um líder, você vai passar a ser discipulador por causa de uma célula. Você que andava aí, né, agora já está de carro zero e ganhando aquilo que você nunca imaginou um dia ganhar. Então esse de fato é o favor da nova aliança e ela está disponível para você nesses dias. Porque essa terceira cláusula diz, né, que o Senhor será o seu Deus. E a última cláusula aqui diz, né, na nova aliança, o Senhor diz que com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse é o grande problema. Às vezes você está vivendo, olhando para aquilo que você fez. Me lembro de uma ilustração, fala a verdade, pastor contando que um pastor americano de uma grande denominação teve um caso entre os seus pastores de adultério. E o presbitério reuniu e deu uma disciplina para esse irmão, ficou afastado das atividades da igreja. Cumprido ali aquele tempo de disciplina, ele foi até a casa desse irmão e falou, irmão, você vai retomar todas as suas funções. Ele falou, pastor, não posso, não tem jeito, não tem como eu voltar. E ele falou, irmão, mas você já cumpriu tudo, não precisa mais, você está limpo. Ele falou, não, pastor, como os irmãos vão me ver, eu não sinto, eu não vou ter liberdade para ministrar, eu não tem jeito mais, aquilo que eu cometi não tem perdão, pastor. Eu destruí a minha vida, destruí meu ministério, não tem mais restauração. E aquele pastor tentou de todos os argumentos que ele sabia e não conseguiu convencer aquele irmão. Foi para sua casa e foi orar, Deus, fala comigo. O que pode ser feito com relação a esse irmão? E durante aquela noite ele teve um sonho. Eu creio que era o Senhor mesmo falando com ele.
que ele foi levado aos céus. E chegou lá, viu um grande lugar e várias gavetas. E aí ele perguntou para o anjo: o que é isso aqui? Ele falou: não, isso aqui é o livro de cada pessoa. E está escrito tudo ali sobre essa pessoa. Ele falou: é mesmo? Eu posso abrir? Ele falou: pode. E ele foi lá na gaveta daquele irmão, daquele pastor. E quando ele abriu, viu várias coisas. E ele foi exatamente ali na questão daquele pecado. No que ele procurou, ele não achou. Ele só viu um papel em branco. Ele falou assim, chamou o anjo, falou: mas tem uma situação aqui que esse irmão cometeu, que eu sei, mas não está escrito aqui. Ele falou assim: olha, porque já foi perdoado. E aquele que foi perdoado, o Senhor não se lembra mais. Deixa eu te dizer uma coisa, filho, que está andando debaixo de condenação nesses dias. Dentro desse livro seu, há várias páginas em branco. De coisas que você cometeu, mas das quais o Senhor não se lembra mais. Por isso você tem toda a plenitude de chegar diante dele, porque você já foi justificado. E nenhum pecado mais da condenação estão mais sobre os seus ombros. Por isso você não precisa mais ficar preso nisso. Esse é o poder da nova aliança. Independente daquilo que você fez. Não há algo tão sujo que o sangue de Jesus não possa lavar. E não há pecado tão grande que ele não possa perdoar. Então eu quero dizer para você que você é ministro da parte de Deus. E com autoridade, revestido do próprio Cristo, você vai conduzir pessoas a andarem no sobrenatural. Porque você é ministro da nova aliança e não precisa mais andar debaixo da condenação da lei. Sabe, irmãos, infelizmente muitos crentes andam debaixo de condenação, acreditando que o seu pecado está sempre diante de Deus, mas eu afirmo para você que não está mais. Entre esse pecado e o Senhor existe um sangue derramado. E quando Deus olha para você, Ele não vê mais a impureza, Ele não vê mais a lepra, Ele não vê mais o pecado, mas Ele vê Cristo. Ele vê Cristo, porque você foi revestido de Cristo. Essa é a nova aliança. Não depende de você, mas depende daquilo que Ele já fez. A obra já foi consumada. A obra já foi consumada. Quantos irmãos têm andado debaixo de condenação nesses dias? Porque a lei traz culpa, a lei traz peso, a lei traz condenação. Mas a nova aliança traz paz e justiça, refrigério de alma. Não importa o que as pessoas digam a seu respeito, o que importa é aquilo que Ele já escreveu a seu respeito. E a Bíblia diz no Salmo que já está escrito e determinado. Oh, Pai, sabe, a velha aliança é uma nota promissória de dívida, mas a nova aliança, ela traz paz. 2 Coríntios 3:6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, essa letra, ela é um escrito, é uma promissória. É como se alguém mostrasse para você aqui, ó, você está me devendo, filho, está aqui, ó, você está me devendo. Olha aqui a promissória aqui, ó, você está me devendo. Mas a nova aliança, essa promissória foi rasgada. Sabe, a primeira, que é a velha aliança, ela é uma nota promissória de dívida. Mas a segunda, que é a nova aliança, ela traz paz. Quem deve não tem paz. Quem deve não tem paz. Ele fica em pleno desconforto. Quem está devendo alguém, ele não anda em paz. Ele pode ter ganhado uma viagem de férias com tudo pago, ele não teve que colocar a mão no bolso, mas muitas vezes ele nem vai, ele nem desfruta, porque falou: não, eu que estou devendo o pastor Hérios, e se ele me ver viajando, o que ele vai pensar a meu respeito? Para viajar você tem dinheiro, né? Mas para me pagar não. Então quem vive debaixo, né, da dívida, ele não tem paz para desfrutar daquilo que Deus tem para ele. Mas eu quero dizer para você nessa manhã,
todo escrito de dívida foi removido. Foi removido e você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Sabe, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito. Então a letra, ela fala de culpa. É uma carta de fiança, é uma declaração escrita de débito e de dívida. Nesse sentido, então, pregar a letra é pregar dívida. Sabe, mas eu quero aqui ser ministro da nova aliança sobre a sua vida. Ou quantos ministros de Deus eu vejo aqui nesse lugar, que às vezes não estão fluindo naquilo que Deus os chamou, porque estão debaixo desse escrito de dívida ainda. Ah, pastor, eu não posso mais porque eu fiz isso. Ah, eu não posso porque eu pequei. Eu não posso porque eu deixei de fazer. Eu não posso por isso. Mas eu quero dizer para você, apenas venha desfrutar de uma nova aliança na sua vida. Apenas venha desfrutar disso. Sabe? Então, nós estamos aqui porque a letra de dívida não pode gerar fé em ninguém. Não tem como. Tá vendo? Isso aconteceu porque você não dizimou. Seu carro fundiu o motor porque você não tem sido fiel à casa do Senhor. Como é que alguém pode ter fé debaixo de condenação, debaixo de dívida? Filho, seu carro fundiu o motor porque Deus quer te dar um melhor. Deus de fato quer mudar a sua realidade. Pastor, eu fui demitido, mas esse ano eu não dizimei. Foi por isso que eu fui demitido, não foi? Falou, não, filho, é porque agora Deus quer que você seja o empreendedor do reino. Tem um irmão na minha rede que chegou para mim, trabalhava numa grande rede de pizzarias aqui, por briga interna, eles fecharam, foram mandados embora. E esse irmão chegou, pastor, fui demitido. Irmãos, diante de Deus eu fui tão espontâneo, eu dei um glória a Deus tão espontâneo, que ele ficou assustado. Eu, glória a Deus! E ele falou, que é isso? Que pastor é esse? Quer o meu mal? Eu estou desempregado agora. Eu falei, irmão, olha que coisa tremenda. Deus te libertou daquele lugar. Você foi livre, filho. Sabe, esse irmão, depois que ele saiu desse emprego, ele participou de todos os eventos da igreja, todos, empreendedores do reino, conferência Kids, encontro, que mais? Rio de Deus, céus abertos, de tudo. Fez o CTL, que faltava terminar, concluiu, formou, e hoje está liderando célula, e não somente isso, virou empresário, abriu uma empresa junto com outro irmão. Presta atenção nisso. Isso é nova aliança, filho. Eu perguntei para ele, faltou alguma coisa na sua casa? Ele parou para pensar, falou, não. Pastor, sabe como os irmãos, sabe como as pessoas lá do bairro me conhecem? Eles não me chamam pelo nome, não. Falei, por quê? Como é que eles te chamam? De picanha. Falei, por quê? Falei, não, porque eu vou lá comprar uma carne para fazer. O cara falou, não, compre essa fraldinha aqui. Ele falou, não, mais R$10 eu vou comprar uma picanha, me dá uma picanha. Conhece o irmão como picanha. Olha só, estou falando os ímpios. Conhece ele, porque é o único que compra picanha lá no açougue. Prosperidade. Falei assim, você tem que pegar ônibus algum dia? Falou, pelo contrário, pastor. Nós já estamos organizando no final do ano. Ele tem um Gol. Final do ano, em nome de Jesus, eu vou comprar um Corolla para mim. Desempregado. Mas é favorecido.
aqueles que andam debaixo da nova aliança, ele pode desfrutar de tudo aquilo que Deus já deu acesso. Não é questão só de você ter acesso. Escreva isso aí na sua Bíblia. Não é só você ter o acesso, é você desfrutar desse acesso. Eu posso ter o acesso aqui, mas eu posso ficar parado, eu tenho acesso. Mas eu quero é desfrutar desse acesso que Deus já me deu. Sabe, irmãos, eu creio hoje e quero que você tenha um coração cheio de fé para entrar num novo nível a partir dessa semana, a partir desse dia que se chama hoje. Sabe, é preciso ter revelação para entender que a nossa relação com Deus não está baseada em nosso mérito. Não está baseado se eu sou bom, se eu faço ou se eu deixo de fazer. Mas está baseado naquilo que Ele já fez lá na cruz por mim. Fala para o irmão que está do seu lado, já está consumado. Já está feito. Entre e desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Quero chamar aqui o Tiago. Sabe, a velha aliança, ela resulta em morte. Mas a nova aliança, ela é ministério do Espírito. Sabe, irmãos, segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que Ele realizou na obra da cruz. Sabe, a lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei diz, faça. A graça diz, eu faço por você. Sabe, pregar a velha aliança produz morte. Paulo diz que a velha aliança é o ministério da morte. A principal causa de morte nas igrejas é a lei. É a pregação da lei. A principal causa de um ambiente pesado na sua célula é porque os irmãos ainda pregam lei. Fala, não, hoje esses irmãos vão ver comigo. Hoje o cajado vai comer. Deixa. Não, aqui faz. E eles vão ter que fazer também. Hoje eu vou alisar o cajado. Sabe, irmão, não tem como ter vida num ambiente como esse. Vocês já viram quando começa a pregar a lei? Sempre tem um que grita, fala Deus! Aleluia, até ora em línguas. Fala mais! É Deus falando! Falando para o outro, para ele não, né? Porque a lei para o outro, ela é boa. Sabe? Aquele que diz fala Deus, ele não vê isso nele. Mas deixa eu dizer uma coisa. Chegou o momento de você pregar a vida. Está. Aleluia. Sabe, quando nós pregamos a lei, o ambiente fica pesado por causa da condenação, do medo e da vergonha. Quando pregamos condenação, sempre mostrando quantas pessoas são falhas, nós enchemos a reunião de morte. Mas se ministramos a graça, o Espírito pode agir livremente. Sabe, o conceito comum é que a reunião fica pesada por causa do pecado das pessoas.